Então, vamos começar. Boa noite, gente. A gente vai falar sobre a investigação de causas de morte em animais. O trabalho vai ser apresentado por mim, Anne, pela Amanda e a Cauana. Pode passar. Então, a gente começa falando sobre os métodos de determinar a causa da morte. Pode passar. Então, os principais métodos. O principal deles é a necrópsia, a radiologia, a fotogrametria, a angiotomografia, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Então, para falar um pouquinho da necrópsia, especificamente a necrópsia forense, que se diferencia da necrópsia diagnóstica. A que a gente aprende em aula a fazer é a necrópsia diagnóstica. A gente abre o animal no intuito de descobrir a causa da morte. A necrópsia forense é um exame pós-morte que gera um relatório escrito para uso de processos judiciais. Ela tem uma diferença dessa necrópsia diagnóstica pela sua finalidade, devido que vai ser usado provavelmente em um processo, na sua maioria das vezes, feita uma documentação, a coleta é diferenciada e o público-alvo também, pois a necrópsia diagnóstica, por exemplo, ela é usada para casos do tutor saber o que aconteceu com o seu animal, como, se tem algum problema, se tinha alguma coisa. Diferença da necrópsia forense, que ela já tem um intuito em buscar algo. No caso, esse laudo feito pelo perito, ele tem que ser feito numa descrição de forma simples e objetiva. Ele não vai dizer lá, ai, morreu de tal coisa, ou aconteceu tal coisa. Ele, vai descrever só o que ele está vendo, ele não pode interferir nesse processo. Então, essa seria basicamente a diferença da necrópsia forense para a diagnóstica, que é o que a gente aprende. Pode passar. O jeito que eu elaborei ali foi dos mais simples aos mais complicados. Então, da radiologia forense também é um dos mais simples, que no caso a gente se usa em morte inesperada, no caso de caças, maus tratos, resquício de projétil balístico. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre o uso da arma de fogo, que tem outras formas mais fáceis de ver, só que tem um custo mais elevado. Então, a radiologia forense, ela supre bem esse problema no caso da causa, de determinar a causa da morte. Então, são técnicas específicas pós-morte, não é aquela que a gente aprende em diagnóstico de imagem, por exemplo, e também se trata de um exame complementar. Aqui a gente vai falar um pouquinho da angiotomografia, que eu não sabia que ela poderia ajudar, mas sim, ela ajuda, mas ela ainda é um pouco complicada para diagnóstico, porque é difícil o manuseio, não se trata de um exame muito barato, pois é feita a injeção de contraste no sistema vascular pulsátil, e a gente faz isso através de 3 tipos de líquido, de acordo com a solubilidade. A base desse líquido que é injetado é contraste iodado, e dá mais ou menos essa imagem que vocês estão vendo, que é para a gente definir por onde passam as veias, a artéria, tudo. Então, assim, é um exame muito interessante, mas não é muito usado devido a ser difícil o manuseio. Pode passar. A fotogrametria, ela é uma metragem de superfície, através de fotos da virtópsia, que logo eu explico do que se trata, e as partes externas do corpo. Ela seria mais para o local, não tanto para o animal, voltado para o animal em si. E também faz parte da documentação. A virtópsia, que eu já havia falado, é uma técnica na qual a necrópsia ela é realizada de maneira não invasiva, com a utilização de outros equipamentos de imagem, como o raio-x, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, com ou sem contraste. Tanto a necrópsia tradicional quanto a virtópsia, elas são ferramentas que servem para esse apoio judicial.
e ao serem utilizadas como modelo probatório de crime. Ela é realizada por meio de uma documentação corporal externa e interna, e uma das vantagens é que não existe a necessidade de dissecar o animal para esse estudo. E agora a gente vai falar um pouco da ressonância magnética e logo eu falo da tomografia. Só explicando um pouquinho a diferença delas, que eu também não entendia. Mas a ressonância magnética ela é voltada para tecidos moles. Ela tem benefício aos patologistas na facilidade de diferenciação do que é gordura ou que é água, então por isso a gente tem a facilidade de detectar hemorragias, hematomas, lesões cerebrais e lesões pulmonares, que são mais difíceis devido à coloração das imagens. Então, na ressonância magnética, a gente tem isso com mais facilidade. E essas coletas, elas são feito coletas de fragmentos dos órgãos guiadas em cadáveres através da ressonância, perdão. E já a tomografia computadorizada, ela é mais utilizada para ossos, por exemplo, no caso de pequenas fraturas. E como eu havia falado lá da radiologia, a tomografia seria uma imagem melhor, tipo, uma forma melhor de ver, pois ela tem reconstruções em 3D, então aquela resquício balístico onde passa uma bala, a gente consegue ver todo esse trajeto. Então a gente consegue ver lesões por arma de fogo, corpo estranho e gás, até mesmo gás, que no caso pode dar diagnóstico a uma morte de causa natural. Ela tem como observar lesões craniofaciais e, como eu já disse, o trajeto da arma de fogo. Boa noite, gente. Então, eu vou falar sobre a diferença entre a morte natural e a morte suspeita. Então, as lesões traumáticas, elas são subdivididas em lesões acidentais, lesões não acidentais e lesões que são indeterminadas. Então, as lesões acidentais são aquelas que podem ser causadas por um atropelamento, por uma queda de um lugar alto e também por atividades físicas. E as lesões não acidentais, elas são causadas por um autor violento. E as indeterminadas é quando não consegue chegar ali numa conclusão. Então, numa investigação forense, geralmente há testemunhas sobre o que está acontecendo, né? E quando há essas testemunhas, é necessário que sejam averiguado a veracidade dos relatos, porque às vezes o relato ele não condiz com o que é achado na necrópsia. E o papel do patologista forense veterinário é identificar o tipo e a gravidade das lesões e documentá-las, porque essas informações podem um dia serem usadas no tribunal. Pode passar. Então, o objetivo da avaliação forense de um animal é fazer uma avaliação imparcial da saúde do animal. Então, o patologista ele não vai dizer quem é o culpado ou não, ele só vai dizer se as lesões encontradas elas tendem a ser acidentais ou não acidentais. E o primeiro passo da investigação é a história do animal. Então, se possível, o médico veterinário forense poder visitar a cena do crime para entender a situação que aquele animal estava no momento do crime, o ambiente em que ele vivia. Se não, fazer fotografias e vídeos desse local do crime. Também é importante que obtenha o histórico médico recente e antigo do animal, para poder associar ele com a causa da morte, ou também descobrir se existem lesões não acidentais anteriores, então lesões repetitivas, que levam à conclusão de ser um abuso físico do animal. E também importante que tenham também gravações de vigilância para que complementem aí nessa avaliação, nessa investigação. Então, diferença de lesão acidental e lesão não acidental, né? É utilizado da biomecânica, que é uma física, usada para descrever os efeitos de forças fisiológicas e não fisiológicas intrínsecas e extrínsecas em tecidos vivos. Então, entender ali por meio da física a força que foi utilizada, a velocidade,
entender se isso bate com o relato que foi dado na investigação, e também o patologista, ele fazer algumas perguntas, quais são as lesões presentes nesse animal, qual a natureza dessas lesões, se são por traumas contundentes, por traumas cortantes, por diversos traumas, qual que é a distribuição das lesões no corpo, se é uma lesão, se são múltiplas, quais as regiões, se é superficial, se atinge os órgãos, e também identificar se essas lesões elas são da mesma idade ou se há evidências de que ocorreram em momentos diferentes. Então, verificar ali se existe um abuso repetitivo desse animal ou um abuso pontual. Pode passar. Então, temos o trauma contundente, ele é comum em lesões acidentais, mas também é a causa mais comum em lesões não acidentais. Então, em lesões acidentais, ela é causada por atropelamento, quedas, por atividades físicas, e por lesões não acidentais são por chutes, por arremessar o animal numa parede, no chão, e também esse tipo de trauma ele tem link com outros tipos de violência. Então, geralmente, o autor dessa violência ele acaba cometendo outros tipos de violência, como violência doméstica ou violência contra crianças, idosos. E o objetivo da necrópsia forense é tirar a conclusão se a explicação da lesão acidental ela faz sentido ou se o padrão e o tipo de lesões são mais consistentes com a causa não acidental. Pode passar. Então, o trauma por força contundente, ele é o impacto do corpo do animal contra uma superfície romba, ou ao contrário, o impacto de uma superfície romba contra o corpo do animal, e ela é classificada em 3 formas para tecidos moles. Então, as contusões, que é quando uma força contundente ela rompe pequenos vasos sanguíneos na derme e nos tecidos moles subjacentes, e aí resulta numa movimentação dos glóbulos vermelhos do vaso sanguíneo lesionado para o tecido circundante, então extravasamento. Então aqui eu trouxe a imagem de um animal que ele era abusado pelo seu tutor, ele batia nesse animal com a fivela da coleira dele. Então, para poder observar essas lesões, foi raspado ali o pelo do animal, e é bem observável, né, que o formato da fivela é o formato das lesões nesse animal. Então, temos as abrasões também, que é quando uma força contundente faz com que a camada superficial da pele ela seja raspada, normalmente de forma irregular. Então, o primeiro animal ali, ele foi espancado até a morte, causando abrasões ali na região da cabeça dele. E o segundo animal, ele foi atropelado, então ele apresentou lesões cutâneas, que são abrasões de fricção. Também temos as lacerações, que são rupturas catastróficas da integridade do tecido, sendo a mais comum a laceração gengival, como tem ali na foto. Então, eu trouxe 2 casos, esse é o primeiro caso. Durante uma discussão verbal entre um homem e uma mulher, o homem ele tirou o cachorro das mãos da mulher e jogou ele ao chão. Era uma chihuahua de 1,3 kg de 3 anos de idade, e ela morreu com um único impacto do lado esquerdo do corpo. E a sua morte ela ocorreu 15 minutos depois de uma lesão cerebral traumática. Então, as fotos elas conseguem ajudar na elucidação do caso. Então, ali a gente consegue ver o animal no chão, com sangue no lado esquerdo. No momento da necrópsia, a gente também vê o crânio dela com hemorragia e outras lesões que apresentava por conta dos maus tratos. E o segundo caso, também era um chihuahua, mais de 16 anos, que foi espancado até a morte pelo cônjuge de uma mulher. Na necrópsia foram identificadas 18 fraturas de costelas. E concluiu-se que as fraturas elas foram causadas por múltiplos impactos em diferentes eventos traumáticos ao longo do tempo, porque, não sei se vocês conseguem ver, mas no lado direito, a calcificação das costelas dos traumas são maiores do que a calcificação do lado esquerdo. Então, isso diz que essas lesões elas são mais antigas
do que a do lado esquerdo, e também existem novas fraturas. Então, aqui tem tá circulado, né, cada fratura de cada costela, resultando aí em 18 fraturas. Também temos o trauma por força cortante, que são lesões penetrantes causadas pela aplicação mecânica de um objeto pontiagudo no corpo de um animal. A documentação das lesões infligidas por forças cortantes, ela deve ser bem detalhada, então, qual que é o tipo de lesão, se ela é por facada, se ela é por incisão, por corte, a quantidade de lesões, o comprimento, a largura, a profundidade, o formato, as marcas de ferramentas, que são se a ferramenta utilizada tinha serra, se era lisa, se era afiada, se era cega. Então, tudo isso tem que ser muito bem detalhado pelo patologista forense. Então, a primeira imagem é uma ferida incisa em cotovelo, e as feridas de incisão, elas têm o comprimento maior do que a profundidade. E as lesões por facadas, elas são ao contrário, então a sua profundidade é maior do que a largura, e aqui tem, então, uma facada na parte de trás do crânio. Então, a primeira imagem ali em cima são lesões por mordidas e arranhões, que elas podem acabar imitando lesões cortantes, mas aí tem que ser bem avaliadas essas lesões por conta do esmagamento que as mordidas acabam ocasionando. E também ao lado temos múltiplas facadas de um cão de porte pequeno. Na primeira imagem é a hérnia de um tecido pulmonar devido à facada na lateral esquerda do tórax. E a segunda imagem, a B, é a hérnia de intestino delgado resultante de uma facada no flanco direito. E a última imagem, ali abaixo, é uma lesão por flecha em uma pantera da Flórida. A imagem A é a ferida de flecha de ponta larga, e a imagem B é quando o patologista ele fecha essa ferida para ver qual que é o formato que tem e conseguir entender qual que foi o objeto que causou essa lesão. Então, quando foi fechado ali as bordas, revelou um formato em Y, que é da ponta de uma flecha. Então, lesões por arma de fogo. Geralmente, casos que envolvem ferimentos por arma de fogo normalmente requerem uma ampla gama de conhecimentos adicionais, então é importante que tenha uma equipe um pouco mais especializada nisso, porque são muitas variáveis, né? É preciso de um conhecimento de balística também. As causas, elas são diferentes em animais domésticos e animais selvagens, então geralmente animais domésticos a causa é por violência ou por defesa, e animais selvagens geralmente é por caça. E o patologista ele deve fornecer informações sobre a entrada e saída do projétil, trajetória e a relação com as lesões teciduais. Então, a primeira imagem é a radiografia, que mostra uma visão frontal e longitudinal de projéteis de rifle de ar. Aí ali aparece a área central de radiotransparência visível no pellet final, onde a ponta de plástico está localizada. E a segunda imagem é uma radiografia do tórax mostrando a clássica tempestade de neve de chumbo, consistente com a fragmentação de uma bala disparada de um rifle de alta velocidade. Então, a primeira imagem, a gente também tem o externo de uma águia careca. A imagem A é da entrada do projétil, da imagem B é da saída. Então, na entrada do projétil, a gente percebe que as bordas são mais regulares, elas estão para dentro, e na imagem B a gente percebe que as bordas elas estão mais lascadas e com os fragmentos empurrados para fora. E a segunda imagem é de um lobo cinzento também. A imagem A é da entrada do projétil e a B é da saída. Então, na imagem A, a gente percebe que ela é bem mais delineada, bem um formato mais certinho. E na saída, a gente percebe que o tamanho é maior da ferida e também irregular. Pode passar. Então, a gente também tem o estrangulamento, a sufocação e a asfixia. Então, asfixia no contexto forense é a morte por anóxia cerebral rápida ou hipóxia devido a causas acidentais ou não acidentais. E a asfixia ela é um mecanismo de morte e não uma causa de morte. Então, a asfixia ela pode ter algumas categorias, como estrangulamento,
a sufocação, pode ser obstrutiva ou não obstrutiva, e asfixia mecânica. Então, a asfixia por estrangulamento possui todas as suas formas como causa a compressão do pescoço e a morte. Pode ser causada por obstrução parcial ou completa vascular e ou das vias aéreas. Tem uma diferença de enforcamento por ligadura e estrangulamento por ligadura. Então, enforcamento por ligadura é quando a ligadura ela é apertada pelo peso do próprio corpo do animal. Então, quando esse animal ele é suspenso completamente ou parcialmente pela ligadura. E o estrangulamento por ligadura é a faixa constrictiva ao redor do pescoço, ela é apertada por outra força que não o peso do corpo. Então, alguém está ali apertando essa ligadura e causando essa lesão. E nenhuma lesão ela é patognomônica para asfixia de estrangulamento. Mas as lesões mais comuns encontradas é edema pulmonar, congestão, enfisema e atelectasia. Então, aqui a gente tem um caso de um cão, ele foi encontrado, então, com a ligadura no pescoço. Essa ligadura ela foi retirada e depois o pelo do animal foi raspado. E ali a gente consegue ver as marcas da ligadura após a retirada da corda e que criam um sulco profundo ali no pescoço. Temos asfixia por sufocação obstrutiva, então a asfixia obstrutiva acidental, ela é ocasionada pela inalação ou ingestão de objetos como alimentos ou brinquedos, que acabam se alojando na traqueia, na laringe ou no esôfago proximal, e ela é de fácil diagnóstico. A não acidental é quando os animais podem ter objetos estranhos inseridos na boca ou na cavidade oral, ou podem ter o focinho fechado com fita adesiva. Aqui eu trouxe o caso de um gato que colocaram uma mordaça de pano contendo muitos alfinetes na sua cavidade oral. Então, a asfixia por sufocação não obstrutiva, ela pode ser causada pelo esgotamento de oxigênio ou por asfixiantes químicos, como gases, líquidos, que são tóxicos e podem ser ingeridos, inalados ou absorvidos pela pele. As suas lesões, elas são inespecíficas e variáveis, e deve-se procurar vestígios de fitas ou fibras que possam ter sido usados para sufocar o animal, porque é difícil chegar nessa conclusão. Também temos a asfixia mecânica, que ela é quando a respiração é fisicamente impedida, e ela é subdividida em traumática e posicional. A traumática é quando ocorre uma pressão externa no tórax, que impede essa respiração, e a posicional é quando a posição inibe a capacidade de respirar e inibe o retorno venoso ao coração. As lesões de asfixia posicional podem ser geralmente petequias, equimoses, congestão e edema diretamente proporcional ao grau de obstrução venosa, e também ocorre máscara equimótica, que é a descoloração da face, pescoço e parte superior do corpo devido à asfixia mecânica. Então, eu trouxe aqui algumas lesões para vocês entenderem que a diferença entre a lesão acidental e não acidental, ela vai depender muito de testemunhas e do histórico do animal e também da habilidade desse profissional de conseguir entender as lesões que estão ali no animal. Eu não trouxe todas, mas eu trouxe algumas. E é isso, pode passar. Então, a gente trouxe um artigo. O nome do artigo é Investigações Forenses de Morte por Mordida de Cachorro em 31 gatos. Ele foi publicado em 2022 na revista Animals. Então, a necrópsia forense desses gatos submetidos ao Laboratório de Medicina Veterinária Forense e Patologia Comparada do Instituto de Pós-Graduação da Universidade Nacional de Taiwan entre 2019 e 2020. E todos os casos foram carcaças encontrados na rua ou de animais que foram encontrados feridos, resgatados, mas acabaram morrendo ou eles foram sacrificados em hospitais veterinários. Então, primeiramente, por que fazer a necrópsia?
Eu acho que ficou bem explicado pelo que as gurias falaram anteriormente, mas o próprio artigo, ele traz que as pessoas que às vezes resgatam, veem um animal morto, eles têm a dúvida e especulam se aquela morte realmente foi por mordida de outros animais ou se teve envolvimento humano. Então, nessas situações, os gabinetes locais de proteção de animal, eles devem responder essas especulações e, por isso, a importância de fazer as necrópsias. Então, muitos desses gatos, eles realmente morrem devido à mordida de animais. As características das lesões causadas por mordida de cães, os cães, eles geralmente atacam mordendo, sacudindo e rasgando. Então, é uma combinação de força de ruptura e compressão, que costuma ser a principal causa de danos. Então, ruptura, laceração, avulsão de pele e ou tecidos mais profundos. E a força compressiva, então, é dos dentes caninos, que são pontiagudos, e aí pode causar feridas por punção. E os dentes pré-molares e molares, como eles são mais largos e planos, eles podem causar vários graus de lesões por esmagamento, como contusões, abrasões e fraturas ósseas. A mordida de cachorro, ela é famosa por sua característica de iceberg. Então, o que seria essa lesão? É basicamente que as lesões cutâneas, elas são relativamente pequenas e ocultam a laceração grave e os danos aos tecidos e órgãos mais profundos. Pode ser devido ao tecido subcutâneo ser frouxo e a pele móvel dos cães e gatos. Isso permite que os dentes se movam sem esforço e rasem o tecido subjacente. Então, o método para identificar os agressores desses gatos é através do DNA. Então, a primeira forma é através da saliva do agressor, que ela pode ficar depositada na pelagem, na superfície corporal e nas feridas da vítima. Foi relatado que o pelo da vítima às vezes fica grudado pela saliva do agressor e forma os tufos, o que pode fornecer evidência de vestígios de DNA para identificar o agressor. Já a outra forma é pelos pelos do atacante que ficam presos nas garras quebradas da vítima quando ela está tentando fugir do predador, né? Então, também é possível fazer a análise de DNA através desse resto de pelo, mas essa técnica, segundo o artigo, não foi realizada em nenhum outro artigo, eles são os primeiros a fazer, e pode ser feita porque os bulbos capilares contêm mitocôndrias, então é possível fazer o DNA mitocondrial. Então, análise de necrópsia e padrões de lesões. Então, primeiramente, é feito a identificação, né? Então, espécie, sexo, raça, idade, a cor de pelagem, o número, se tiver microchip, e a condição corporal, né? O índice de condição corporal aqui usado foi do 1 a 1,9. Então, a análise de necrópsia em si, né, foi feito, então, primeiramente, uma examinação detalhada do exterior do animal, e depois os corpos foram abertos, né, usando uma incisão na linha média, e os órgãos foram removidos da língua até o reto como um bloco, e depois esse bloco de órgãos foram separados em órgãos individuais. Foram feitas fotografias do que eles achavam que seria necessário fotografar, e também a importância de retirar os pelos. A gente, em outra reunião, já conversou sobre isso, eu lembro que a Brenda ainda falou sobre, e aqui é muito importante a gente retirar o pelo para visualizar as lesões. Então, o DNA foi coletado através dos pelos que ficaram nas garras dos gatos e também por esfregaços. Então, foram usados swabs, né, para esfregar ao redor da ferida e na parte mais funda da ferida. Então, sobre os resultados do artigo, entre 2019 e 2020, foram
166 gatos submetidos à necrópsia. Entre esses 166, 53, mais da metade, eles sofreram traumatismo contuso, e desses 89, 31 tinham lesões por mordedura. A característica desses 31 gatos, então, quase todos, né, 96,8%, foram encontrados mortos na rua ou faleceu logo após o resgate. Apenas um gato foi feito a eutanásia. SRD, todos eram SRD, tinham mais fêmeas castradas e mais machos intactos. E a maioria dos gatos eram adultos, né, 71%, filhotes 19,3% e juvenis 9,7%. O peso médio foi de 3,2 a 1,7 quilos. As regiões mais comumente lesionadas, então, em primeiro lugar, foi o tórax ventral e a região da axila, com 74,2%. Em segundo lugar, os membros posteriores, com 71%. E em terceiro lugar, o tórax ombro dorsal, com 67,7%. O artigo ele não traz assim que isso é um padrão, outros estudos também não conseguiram um padrão, foi só uma evidência mesmo. Os tipos de lesões, então nessa primeira imagem que tem as setinhas em preto, é possível visualizar as feridas por punção, né? Então, bem a marca dos dentes e escoriações lineares, com contusões na pele, na região de ombro ao tórax dorsal. Na segunda imagem, com as setinhas brancas, ferimentos perfurantes e pequenas contusões redondas, com escoriações na região lombar. E essa última imagem é a laceração maciça, a avulsão da pele e dos músculos esqueléticos das regiões inguinais aos membros posteriores. 74,2% dos gatos, eles apresentavam as características de iceberg. Então, nessa primeira imagem, é possível visualizar que o gato, ele apresenta feridas perfurantes, pequenas lacerações, escoriações, mas quando a gente realmente abre o animal, que se vê, né, áreas hemorrágicas, hemorragia subcutânea, erupção de músculo, e hérnia dos órgãos são vistas também. Então, o artigo ele traz em tabela a porcentagem de injúrias internas dos 31 gatos, e a maior lesão foi a ruptura abdominal, laceração abdominal, mais da metade dos gatos apresentavam. Eles também apresentavam ruptura torácica, 48,4%, e mais da metade dos gatos também apresentavam hérnias, 51,6 hérnias em qualquer local. Outras descobertas da necrópsia foi que 90,3% dos gatos, eles tinham tufos de pelo, que é essa primeira imagem aqui, que fica por causa da saliva do animal que atacou, né? E 51,6% dos gatos tinham as garras quebradas com os tufos de pelos também. Outro achado, 51,6% dos gatos tinham conteúdo gástrico, mas, assim, não é muito relevante. E em relação à detecção do DNA mitocondrial canino, esse aqui foi feito PCR, né, depois do swab nas feridas. Foram 11 casos, 6 deles foram confirmados para canis lupus familiares, que é cão. Então, foi confirmado que esses gatos foram atacados por cães. E um só que deu canis lupus, que aí seria lobo. E já em relação ao detecção do DNA através dos tufos de pelo nas garras, dos 5 casos, 4 deram positivos para cachorro, né? Então, o artigo conclui, a gente também pode concluir, que essa forma de detectar o DNA
pelo tufo de pelo, pode ser feita, ela tem um bom percentual de fidedignidade, né? Aqui deu 100%, os outros com o SWAB nenhum deu 100%. Então, é uma técnica que pode ser utilizada. Então, a conclusão do artigo, ele fala, então, dessa técnica que, segundo eles desenvolveram esse método primário aplicável para identificar DNA canino em gatos, né? Então, esses resultados podem servir como dados de referência para futuras investigações forenses veterinárias. E também a conclusão do artigo é a conclusão da nossa apresentação como um todo, né? Da importância da gente fazer necrópsia forense veterinária para suprir tanto as dúvidas, nossas dúvidas, dúvida da população, se realmente foi por natureza, foi um predador, ou se realmente teve humanos, né? E é isso. Parabéns, meninas. Muito obrigada pela apresentação. Então, o pessoal que levantou a mão ali é pergunta mesmo ou é tentativa de reação? Acho que teve uns 3 que já baixaram. Mas muito legal, meninas. Eu achei muito interessante a questão dos casos lá que a Amanda trouxe, que muito é relacionado à violência com a mulher, né? Daí a gente volta naquilo da questão da teoria do elo, assim, que realmente, tipo, é uma questão de discussão ali que o homem acaba descontando no cachorro, né? Mas em outro caso poderia ser na mulher também. Isso é muito legal, achei muito legal também o artigo dos gatos, assim. E aí é bem interessante, porque muita gente às vezes defende que os gatos tenham acesso à rua, assim, né? Fiquem livres, e olha só quanto. Como o ataque em cão é uma questão que leva muito eles à morte, né? E é bem perigoso isso. Então, temos perguntas? Nenhuma dúvida? Acho que não. Acho que não. Então, tá bom. Se é isso, a gravação vai estar disponível daqui a pouco, eu acho. E aí a gente, então, volta daqui 15 dias para falar sobre aquele tema mesmo, os avanços e tendências na patologia veterinária forense, que seria, teoricamente, a nossa última reunião, mas aí, como ainda estamos desse jeito, acho que a gente pode pensar outras reuniões também para fazer. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Obrigada, meninas, pela apresentação novamente. Qualquer coisa, manda mensagem lá no grupo, né? Se surgir alguma dúvida e tal, que venha depois. E é isso, bom descanso a todos.